Pode pôr. Então, boa noite a todos. Uma alegria a gente estar aqui retornando, né? Nos nossos estudos. A gente pôde aproveitar aí as férias com as nossas famílias, nossos amigos, descansar um pouquinho. E que seja um ano, né, abençoado, de bastante estudo, bastante amizade, respeito, né, entre nós. Que a gente possa estudar a doutrina espírita, com o auxílio da espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nossos mentores. Então, hoje a gente retoma o livro Nem Céu Nem Inferno. A gente parou, o Satiro colocou aí no chat, não sei se todo mundo consegue ver. A gente parou na página 283 aqui do meu livro, no item em setembro de 1865, o lançamento de O Céu e o Inferno. Então, a gente vai iniciar a leitura desse trecho. Alguém quer ler para a gente? A Sandra. A Sandra já levantou o dedinho. Pode ler, Sam, por favor. Em setembro de 1865, o lançamento de O Céu e o Inferno. O céu e o inferno chegou na hora certa, pois mais cedo não haveria uma amplitude de entendimento para receber os conceitos inovadores que essa obra oferece. Mais tarde, suas ideias poderiam ser desviadas. Claro que os apressados, que se esmeravam por tentar resolver os mistérios a partir de suas próprias ideias, foram surpreendidos. Mas não foi Allan Kardec quem controlou esse tempo. Foram os próprios espíritos superiores que conduzem o espiritismo. Eles possuem um alcance de visão, uma compreensão da realidade, lendo as mentes, notando os movimentos gerais que estão longe de nosso entendimento, como ele afirma no prefácio. Nota 63. 63. Vale lembrar que todo o prefácio de O Céu e o Inferno foi retirado na edição adulterada em 1869. Será que continua na outra folha aqui? Não, né? Não. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e previdência do que os fariam os homens, porque a visão deles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado de nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. O Céu e o Inferno, edição original. Para os adeptos impacientes, mesmo que agindo por interesses escusos, a resposta é a mesma. A universalidade do ensino não se apresenta somente na comunicação dada ao mesmo tempo em muitos lugares. Esse é o aspecto mais evidente. Outro, não menos importante, está na gradação dos conceitos ensinados, a marcha e concatenação adequada. Os curiosos, quando estudam o Espiritismo, já querem as respostas mais complexas e até sem solução logo no início. Como Deus cria os espíritos? Para onde vão as almas dos animais? Como saber quem era do outro planeta na vida passada? Quem eu fui na última encarnação? Será que fulano é a reencarnação de Beltrano? Só curiosidades. Mas a tarefa dos espíritos superiores é complexa,
pois eles precisam estabelecer os conceitos para construir aos poucos a estrutura lógica de uma teoria completa. Entre eles, os mais evoluídos compreendessem muito bem as leis divinas. Mas é preciso agir de forma didática para criar um entendimento básico para a humanidade encarnada. Dessa forma, como fazia o professor Rivaio em suas instituições de ensino, procedia do simples ao complexo, da base ao cume, fazendo com que os indivíduos compreendam bem as hipóteses antes de oferecer uma explicação adequada aos fatos. Enquanto Kardec completava a obra, adeptos sem paciência tentavam resolver tudo por si mesmos, como crianças birrentas. Para esses, uma resposta. Não medem seus ensinos ao gosto da impaciência dos homens. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada. E ainda menos nos convém dizer a Deus, julgamos que o momento chegou para nos dar tal coisa. Nos julgamos mesmo bastante avançados para recebê-los, porque isso seria dizer, sabemos melhor do que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem, começai primeiro por bem saber, bem compreender, e, sobretudo, bem praticar o que sabeis, a fim de que Deus nos julgue dignos de ensinar-lhes mais. Depois, quando o momento tiver chegado, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. E quanto à tentativa de Pesane e de D'Ambel, secundados por outros, de definir por si mesmos a relação entre Deus e as criaturas, no início do capítulo 8, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, em sua primeira edição original, Kardec demonstra essa impossibilidade. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém neste mundo pode, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese, que só pode ter o valor de uma opinião pessoal. E por isso mesmo, pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a ascensão dos fatos pode lhe dar a autoridade e fazê-la passar ao estado de princípio. A doutrina espírita não se estabelece por meio de opiniões, nem de encarnados, nem de desencarnados. Não é um sistema, mas leis deduzidas de fatos observados. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo, ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém, então, imaginou que as almas, após a morte, devem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, com a permissão de Deus, e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Em outra palavra, completar, sobre esse ponto, o ensino do Cristo. Isso não significa que Kardec seja o criador dessas leis da alma, ou seja, a única referência ao entendimento. O Espiritismo é uma ciência. Quando uma teoria da física é estabelecida, sua autoridade está na possibilidade de qualquer físico, em qualquer lugar do mundo, poder confirmar a lei pela observação dos fatos. Esse é o princípio do pensamento científico.
Depois que o cientista descobriu a lei natural, ela não lhe pertence. Como não pertence a ninguém, está na natureza. É universal. A revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. O equívoco estaria em tentar estabelecer uma teoria sobre o mundo espiritual, mesmo que fosse uma só hipótese, a partir de um só espírito, feita a um só indivíduo, que seria facilmente enganado pela fascinação. Esse foi o caso de Rustem, que os espíritos definiram assim no caderno Voyage em 1862. Em geral, ele passa por um entusiasta exaltado, querendo se impor. A universalidade do ensino é um instrumento da liberdade, pois as mensagens, chegando em diversos pontos, a ninguém se oferece exclusividade ou primazia. Depois do Espiritismo, neste mundo não há mais lugar para qualquer tipo de oráculo. A mediunidade sai da era pré-científica e entra para o campo do pensamento científico. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, por um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é, com frequência, apenas o reflexo de uma imaginação exaltada, mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outro. As ideias de karma e pecado são pensamentos materiais, a partir da vivência comum dos homens, considerando o condicionamento dos hábitos por dor e prazer, nos moldes do que ocorre com os animais, que podem ser treinados. Por analogia, no início das civilizações, para tentar explicar as relações entre Deus e os homens, o primeiro pensamento foi o de levar a relação do condicionamento para o comportamento divino. Ou seja, todos os sofrimentos do mundo seriam castigos e todos os benefícios e prazeres seriam recompensa. Até mesmo um raio que caísse sobre uma casa era interpretado como sendo um ato deliberado de Deus para castigar seus moradores. E todo valor conquistado, o indivíduo interpretava como sendo um privilégio concedido a ele por Deus. A relação é equivalente àquela em que o dono dá um cutucão para repreender um animal, ou lhe dá um petisco para recompensar. Dessa forma de pensar, a vida seria realmente um meio de Deus condicionar as criaturas. Mas essa não é a realidade das leis que regem a vida do espírito. Nesse mesmo capítulo 8 de O Céu e o Inferno, Kardec vai apresentar um novo conceito. A evolução do espírito não é recompensada por prazer e dor, mas por sentimentos íntimos que são estados alcançados e não atos e circunstâncias impostos. Para animar um cachorro, ele precisa ser estimulado e recompensado pelos sentidos, por algo que ocorre fora dele e provoca sensações em seu organismo. Você mostra o petisco, ele vê. O cérebro promove o desejo de comer. Ele pula e come, tendo ao mesmo tempo uma sensação de prazer e de recompensa. Um estímulo material causa uma reação fisiológica.
o condicionamento está entre as leis da fisiologia. Já na lei que rege o espírito, a felicidade não é como a sensação fisiológica do prazer. É um estado conquistado por ter alcançado uma conquista intelecto-moral. Não se trata de atos, mas de sentimentos ou condições. A condição evolutiva é inerente à felicidade que ela proporciona. Por outro lado, a condição de imperfeição é inerente ao sofrimento moral, que vai durar até que o espírito supere a imperfeição por seu esforço. Trata-se de estados e sentimentos íntimos do espírito, em nada dependentes de algo que lhe seja exterior. Essas são as leis da alma que regem o mundo moral. Assim, Kardec se expressou no item 2º do capítulo 8. Sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Os elementos da sua felicidade ou da infelicidade estão no próprio espírito. Depende dele próprio, o espírito, proporcionar-se um ou outro. Desse modo, a felicidade não é uma concessão ou graça divina, mas uma conquista do próprio ser. Também a infelicidade não é um castigo, mas uma condição criada quando o espírito desenvolve uma imperfeição e termina quando ele próprio a desfaz. Desse modo, Allan Kardec vai iniciar o item 4º com uma frase de importância crucial. Quarto, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida, sendo que a punição é o sofrimento moral, um estado do espírito imperfeito, e nunca um ato material. As vicissitudes do mundo material não são jamais castigos, mas sim oportunidades para o desenvolvimento do espírito. Este mundo, portanto, não é uma prisão, mas sim uma escola de aplicação. Todas essas passagens citadas da obra O Céu e o Inferno, que são cruciais para a mensagem que Allan Kardec organizou dos ensinamentos dos espíritos superiores, têm uma coisa em comum. Foram suprimidas quando a obra foi adulterada em sua 4ª edição. Por outro lado, todos os trechos que vão propor a ideia do karma foram acrescentados. São falsos. Nota 64. Mais à frente, neste livro, vamos destacar os trechos suprimidos e os acrescentados no capítulo 8, para auxiliar aqueles que estudaram o céu e o inferno pelo texto adulterado a partir da 4ª edição. Existe no acervo de manuscritos de Allan Kardec, resgatados por Canuto Abreu, o rascunho de uma carta de grande importância para a compreensão da teoria moral e espírita. Foi escrita no dia de Natal, 25 de dezembro de 1865, para Carlo Grillo, de Gênova, Itália. Kardec escreveu Charles Grillo, a Gênesis. Ela contém um breve resumo da teoria moral apresentada em O Céu e o Inferno, mas com conceitos que seriam completados em A Gênese. O senhor Allan Kardec pretendia responder à carta que você lhe enviou, mas por ter ficado adormentado por algum tempo, além de muito ocupado, ficou impedido de fazê-lo, e temendo um longo adiamento, fui instruído a substituí-lo. Nota 65.
Apesar de a carta afirmar que foi redigida por um substituto, o manuscrito original do rascunho foi escrito de próprio punho por Allan Kardec. Possivelmente, o professor Rivaio, que estava impedido de trabalhar pelos médicos, para não revelar que estava respondendo cartas, preferiu dizer que estava sendo representado por um substituto. Todavia, a redação é toda sua. Fui instruído a substituí-lo e parabenizá-lo pela maneira pela qual você considera a doutrina. A facilidade com que você assimilou os princípios prova que, como muitas pessoas, você teve dela uma intuição. Quanto às duas perguntas que a ele você propôs, elas exigiram desenvolvimento que vão além dos limites de uma carta. A questão do pecado será tratada posteriormente de forma abrangente em um livro a ser publicado. Nota 66. O tema será abordado em A Gênese, 1868. Enquanto isso, Kardec apenas diz o seguinte: o pecado é uma violação consciente das leis divinas, ou seja, em virtude do livre-arbítrio. É necessariamente relativo, porque o grau de culpa e, portanto, de responsabilidade se deve ao desenvolvimento intelectual e moral e da consciência de se ter cometido uma falha. Trata-se aqui do pecado em seu significado geral, e não no sentido restritivo de religiões e dogmas particulares. Mas é óbvio que a alma, em sua origem, não desfruta da plenitude de seu livre-arbítrio. Inicialmente, possui as faculdades instintivas necessárias para a manutenção do corpo que ela anima. Durante esse longo período, que pode ser chamado de embrionário, ela experiencia a vida e aperfeiçoa sua inteligência. A princípio muito primitiva e limitada, se aprimora gradualmente, e o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência. Em questão, levanta outra de importância capital. Essa questão levanta outra de importância capital, a das relações entre animalidade e humanidade, mas sua solução seria prematura hoje. Por favor, aceite, Senhor, minhas calorosas saudações. Manuscrito Sedor, Canuto, 1865. A responsabilidade pelos atos é sempre proporcional à compreensão consciente das leis divinas, o que depende do grau de inteligência e do livre-arbítrio. O espírito simples e ignorante, portanto, está na condição de nulidade intelecto-moral. Age somente por faculdades instintivas. Não tem ainda responsabilidade moral. À medida que a inteligência racional se desenvolve, a responsabilidade vai surgir e se ampliar proporcionalmente a essa evolução do espírito. Por sua vez, essas ideias referentes à conquista progressiva do livre-arbítrio, associada à evolução moral, fazem parte dos trechos adulterados da obra A Gênese, de Allan Kardec. Também vários capítulos de O Céu e o Inferno, trechos que tratam da necessidade da reencarnação como meio de progresso do espírito, desde simples e ignorante por seu próprio esforço, foram removidos na edição adulterada de 1869. Os mesmos princípios fundamentais do Espiritismo, que contrariam os dogmas ancestrais, foram removidos. Dessa forma, fica claro que o ocorrido após a morte de Allan Kardec foi um ato coordenado, com objetivos determinados quanto aos trechos adulterados nas suas obras conclusivas. A ação seguiu
a determinação de retirar os fundamentos da moral autônoma, deixar outras partes da obra confusa e incompreensível, e, por fim, implantar as ideias de queda, reencarnação como castigo divino e karma. Essas leis equivocadas e dogmáticas estavam presentes entre os dissidentes André Pisani, Rusteng e seus discípulos. Alguns desses seguidores eram antigos sócios da Sociedade Parisiense. Outros foram por eles trazidos depois da morte de Rivail. Mas a estrutura para a infame adulteração estava previamente elaborada. Vamos ver agora como Pisani e Rusteng reagiram diante da publicação de O Céu e o Inferno, obra que contrariou todos os interesses deles e dos inimigos invisíveis que com eles compactuavam. Vamos dar uma paradinha para a gente conversar? Alguém quer falar alguma coisa desse trecho que a gente leu? Se fez alguma associação do que a gente estudou na Gênese? Eu acho que todo mundo que está aqui estudou, né, a Gênese. Vocês fizeram alguma correlação da parte da moral? Em que capítulo que está isso? Estou vendo uns pontos de interrogação aí nas cabeças. Ah, no capítulo 8º. Hã? Na Gênese. É. Então, no 8º do Céu e Inferno, ele vai falar que, né, que estando a sorte das almas na mão de Deus, ninguém tem autoridade, né, para falar em nome dele e decretar um código penal divino. Isso. Decretar penas, castigos, né? Porque o que o dogma diz? Que o sofrimento vai ser eterno, que uma vez que você erra, não tem perdão, que se você erra, o seu sofrimento é um castigo divino, é Deus te castigando pelo seu pecado, né? Que todos que estão aqui no mundo estão em pecados. Será que é essa a ideia, esse entendimento que o Espiritismo traz dentro do entendimento do que? Da lei de progresso? Porque Deus age através de leis, e uma delas que ele citou aqui, né, é a lei de progresso. Mas tá, a gente tem lá o entendimento da lei de progresso, que está lá bem claro no livro dos Espíritos, certo? Está bem claro. Então, para nós espíritas, o espírito evolui do simples ao ignorante. E ele vem aqui, como ele está colocando, na sua nulidade intelectual e moral. Mas se nessa parte que foi adulterada, que está tratando das questões morais, é aonde Kardec explica o quê? O processo evolutivo moral do espírito. Porque para você entender a lei de progresso, é necessário você ter essa base psicológica, que é a parte que foi modificada, que foi retirada. E aí se prevalece aquela ideia de queda, da reencarnação como castigo, eu estou aqui para pagar pelos meus erros, eu sou um pecador. E aonde ele vai tratar a questão do pecado? Aqui, né, na cartinha que ele escreve. Então, ele fala que ela contém um breve resumo, né, a Gênese, e ela contém um breve resumo da teoria moral apresentada em O Céu e o Inferno. E aí ele completa alguns conceitos na Gênese. Então, onde que ele vai tratar isso na Gênese? Vamos estudar a Gênese de novo esse ano. Eu não estudei a Gênese, viu, Ju? Por isso Você não que eu estudou? não, é que eu entrei bem depois. Ah, verdade. Então, vamos dar absolvição para a Jerusa. A Jerusa está absolvida. Obrigada.
Brincadeira, gente, vamos pensar juntos. Quando ele coloca, né, essa parte aqui, ó, quando o Paulo está trazendo a explicação, né, na página 287, ele está falando a diferença das questões do corpo e as questões que regem a alma. Ele não está trazendo isso aqui na 287? Então, ele está falando que o cérebro do animalzinho promove o desejo de comer, né? Ao mesmo tempo, ele tem aquela sensação de prazer e de recompensa. Isso tudo é um estímulo material, fisiológico. Então, você condiciona aquele animalzinho. Só que quando a gente, né, vem no processo evolutivo, na lei de progresso, a gente vai ter o entendimento que a gente evolui do átomo, né, até o espírito superior. Não é isso que a gente entende? Progressivamente. Mas como que se dá esse processo? É de uma hora para outra? Eu adquiro tudo em uma vida? Então, lá, quando o Kardec vai trabalhar isso, ele trabalha isso no bem e o mal, no capítulo 3, aonde ele vai falar exatamente o que está escrito aqui, né? Quando ele vai explicar a parte do desenvolvimento do espírito. Então, ele vai começar a falar sobre o instinto, né? O que é o bem e o mal, o que é a inteligência. E aí ele coloca lá as paixões, não é isso que ele faz lá no capítulo 3? E aí ele vai falar a questão dos níveis, né? A inteligência. Então, a gente, quando vem nesse desenvolvimento, na fase, né? Quando a gente passa da fase animal para a fase humana, a gente age muito mais pelos instintos. Então, pelas nossas necessidades fisiológicas. E junto com elas, as emoções. Então, elas nos conduzem. Eu tenho medo, eu vou ter uma ação. Não é isso? Conforme eu vou desenvolvendo a inteligência, eu começo a fazer escolhas conscientes. E aí é o processo de usar a vontade, que é a força da alma, que é uma faculdade que o animalzinho ainda não adquiriu. A razão e a vontade. Ele tem inteligência? Tem, mas é uma inteligência instintiva. E nós não, temos o desenvolvimento da razão. Mas já de pronto a gente sabe usar a razão? Ou é um exercício A Cecília falou que não. Por que, Cê? Explica aí para nós. Abre o microfone. Abre o microfone, Cê. Não, porque nós começamos como espírito simples, ignorante, e vamos adquirindo na medida que a gente vai se evoluindo. Então, precisamos de muitas e muitas reencarnações para que isso venha acontecer e chegar até onde chegamos. Exatamente. E aonde nós chegamos? Eu acho que nós já estamos num patamar razoável. Ninguém pensa em matar e roubar. Fazer uma mentirinha a gente ainda faz. Uma invejinha ainda tem. Mas eu acho que o patamar não está tão abaixo, né? Não está tão aquém. A gente ainda tem medo? Temos, mas temos medo, temos noção que não haveria necessidade de tanto medo, mas a gente ainda não sabe lidar com esse medo ainda, com todo esse medo. Eu peguei o medo, porque o medo é uma emoção, né, importante na questão da nossa necessidade de sobrevivência. E a raiva? A gente ainda tem raiva? Com certeza, com certeza. A gente ainda sente raiva. Porque é um processo natural. Por isso que é tão importante o estudo, né, do capítulo 3 da Gênese, em especial, porque lá ele está dando a chave do desenvolvimento de tudo isso. Então, ele vai falar lá,
né, na página 107. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões são dominadas pelo esforço da vontade. Todos os homens passam pelas paixões, porque está na lei de progresso. Porque não existe, né? Então, às vezes, a gente lê essa frase e não para refletir na profundidade. Por que todos os homens passam? Porque não existem seres privilegiados. Se um espírito puro alcançou essa condição, é porque ele passou, né, por todo esse processo que nós estamos vivenciando. E aí ele vai falar, os que a superam e fazem o bem sem esforço, sem premeditação e por assim dizer, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado desse incômodo peso, né? Então, ele coloca as paixões como afeições naturais. E, às vezes, a gente sente raiva, e aí a gente fala assim para a gente mesmo, eu não sou uma pessoa boa, eu sinto raiva. Assim, e aí isso me traz culpa. E aí eu entro na questão do merecimento. Então, eu mereço sofrer, eu mereço pagar, porque eu não aprendi. E aí vai. Agora, se eu tenho esse entendimento que o Espiritismo traz, não, realmente, eu senti raiva. E aí entra, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu senti raiva do quê? O que me fez ficar com raiva? Por que eu senti a raiva? Como eu agi nesse momento? E aí você vai usar o quê? A sua razão para compreender as suas emoções. E aí, sim, né, em situações adversas parecidas, você vai empregar a sua vontade, que é a força da sua alma, para agir diferente. Então, primeiramente, você vai fazer aquele esforço. Vem aquela raiva, mas você se esforça. Você coloca ali a sua vontade e tenta agir diferente, até que isso se torne uma virtude. Você já não precisa mais se esforçar. E aí você separa a personalidade, né, da pessoa que te fez isso do comportamento dela. Porque também é uma forma de você refletir e amenizar a emoção. Porque aí você usa a sua razão. Eu falo assim, tem que olhar para a situação, porque a gente fala, eu tenho raiva, nem olha, eu fiz coisa errada, deixa ele lá para trás ou debaixo do tapete. Tem que olhar para essa situação. Aí sim a gente vai começando a reflexão, refletir, vai melhorar. Eu tenho ainda essa condição de raiva, mas eu posso melhorar. Então, e ó aqui para a gente finalizar, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Nos seres inferiores da criação, lá na Gênesis, tá? No capítulo 3, no item 24. Ele vai falar assim, ó. Nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui o instinto, a luta só pode ter como objeto a satisfação das necessidades materiais. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles, então, lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender uma presa, mas não poderiam ser estimulados por outro motivo mais elevado. Porque dentro do processo evolutivo dele, é dessa forma que ele está desenvolvendo essa habilidade. É neste primeiro período que a alma se ensaia e se elabora para a vida. Assim que ela atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio e o senso moral, certo? E aí é um trecho que foi retirado, tá, gente? Por isso que eu tô lendo. No parágrafo de baixo, que também foi um trecho modificado. Porém, as novas faculdades morais com as quais são dotadas só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição, no qual o homem muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina, porque a gente vive num corpo, né?
E o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam, se equilibram. Então, o homem luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas, para isso, ele necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade de destruição diminui até desaparecer. É quando o homem tem horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a este ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. A gente ainda está longe do estado de um espírito puro, de um espírito elevado. Então, a luta ainda é a nossa condição, né? E hoje, uma da luta principal nossa é colocar a nossa vontade, a nossa razão à frente, né? Dos nossos instintos, das nossas paixões, das nossas emoções. E aí, cada situação é uma oportunidade para a gente, né? Ir adquirindo um aperfeiçoamento e desenvolvendo virtudes. Que é isso que ele está falando, né? Aqui mais para baixo. E aí, essa palavra, que quando Kardec vai tratar a questão da punição na Gênese, né? Ele vai colocar exatamente essa frase. Aqui é uma espécie de escola de aplicação, e aí ele dá o exemplo de um estudante. Qual é a punição para um estudante que brincou o ano inteiro? É ter que repetir a tarefa. Não foi isso que a gente viu? Não por um castigo, mas porque ele não compreendeu. Ele precisa daquela compreensão para que ele possa evoluir no processo, né, dele. Acho que é isso que tem, assim, de importante aqui que a gente, né? Que mais, gente, que vocês querem falar desse trecho que a gente viu? E o pecado? Em que capítulo ele trata o pecado? Ah, essa é fácil, gente. Você fala da Gênese? Quando eu comecei com você, acho que já estava nos últimos capítulos. Tipo, faltavam uns 4 capítulos, assim. Safei. Sei, Cecília. Qual é o título lá dos capítulos que ele vai tratar? A questão da encarnação, da reencarnação. De onde que vem a ideia do dogma do pecado? Pecado? Mas qual é o pecado? Original? De quem que vem? Da igreja. Mas por que existe a questão do pecado? Por causa de Adão, Eva. Adão e Eva. E aí é neste capítulo que ele vai trabalhar essa questão, né, do pecado. Na Gênese mosaica, no capítulo 12. Esse pedaço eu peguei. Eu sei que você pegou, eu lembro muito bem de você lá. Magoei. Você descobriu. Você quer me dar um enroleixo. Então, é lá que ele vai tratar isso. Alguém quer falar mais alguma coisa disso que a gente leu? Senão a gente segue. Que página que parou? A gente está agora na 290. Kardec retorna para colocar os pingos nos is. Gente, vocês estão muito quietos hoje. É o efeito das férias? Mas a explicação está tão clara que não está dando dúvida nenhuma até agora, né? Pelo menos para mim. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o que a gente leu.
o que vocês refletiram, o que vocês entenderam. Eu penso que a gente ainda está bastante nessa fase ainda do medo, do egoísmo muito exacerbado. Exatamente. Ainda muito nisso mesmo, nessa fase bem... Eu penso assim, né? Eu sinto assim, não sei se o pessoal aí também concorda. Porque a gente esquece de ser, e hoje todo mundo quer estar na Globo, todo mundo quer aparecer, né? Não quer ser, quer ter. E aí vem o egoísmo, vai aumentando por isso, né? Leva vantagem em tudo. Vamos fazer uma enquete. Sandra, você quer estar na Globo? Jerusa, você quer estar na Globo? Não. Janete. Falei Globo. A Janete... Seu Mário, você quer estar na Globo, seu Mário? Depende do salário, eu quero. E você, Rô, quer estar na Globo? Não? E você, Miriam, quer estar na Globo? Hoje não. Já quis. Hoje não? E você, Satiro, quer estar na Globo? Quem aqui, ó, de 0 a 10 amigos, tem um amigo muito egoísta? Você tem amigos? Tem? Um monte? Porque o egoísmo quando entre amigos é meio que sutil, né? Meio sutil. Mas vamos pensar, vamos supor, colocar 10 amigos aí, amigos mesmo, né, que cabe ali na mão. Vamos pensar em 10 amigos. Desses 10, quem que é realmente egoísta? Aquele que quer tudo para ele, que acha que ele é melhor que o outro. Porque esse é o egoísta, aquele que, né? Sim. Tem uma ilusão, porque ele está vivenciando uma ilusão, ele ainda não compreendeu a lei. Por isso ele age dessa forma. Porque aí a gente pensa em todas as questões que o Espiritismo perpassa. Lei de progresso, o processo da gente vencer as nossas paixões, adquirir os hábitos e não, né, vivenciar hábitos condicionados. E o que nos detém é quando a gente vive uma ilusão. Porque ele tem uma compreensão errada, o egoísta. Quando que ele vai mudar? Quando ele compreender. Quando ele entender que isso é egoísmo. E também fica difícil a gente que está do outro lado entender que ele está numa ilusão. E é difícil para ele entender que também ele está numa ilusão. É meio difícil, porque a gente pode não ser tão egoísta, mas a gente não entende. Mas por que ele fez isso? Por que ele é tão isso? Ele já tem o suficiente. E é complicado a gente também entender isso. Mas é porque a gente também está na ilusão ainda. A gente não entende por que ele não entende, mas é porque nós ainda não entendemos também. Será que a gente não entende ou a gente não olha para ele com um entendimento espírita? Sim, sim. Não entende na visão espírita, com a visão espírita. É um entendimento egoísta da gente, ainda. Será? Então, é essa a questão que a gente tem que pensar em colocar tudo como um egoísmo, tudo como um egoísmo. Porque nesse processo, esse entendimento do processo evolutivo emocional nosso, intelectual, nem todos desenvolvem o egoísmo. Sim. Então, quando a gente fala assim, não, eu não faço isso porque eu sou egoísta, a gente tem que parar e refletir no nosso pensamento, no nosso sentir, nas nossas emoções e no nosso ato, que é a nossa resposta comportamental, a nossa ação.
Bom, Ju, algumas coisas a gente não faz porque não aprendeu mesmo. Não aprendeu ainda, independente do Sim. egoísmo. Né? E outras, porque a gente já adquiriu o vício do egoísmo. Será? Então, é nesse ponto que eu quero que a gente pense. Então, Ju, mas igual Eu a acho que em Miriam está algumas falando coisas aqui, nós que a somos gente não egoístas. aprendeu, eu acho que é porque a gente não aprendeu que a gente ainda é. A gente ainda é o quê? Egoísta. Então, todos nós somos egoístas? Há um pouco ainda sim. somos. Eu acho que o que a Ju quer chamar a atenção é que nós temos alguns atos egoístas, como tem outros atos, mas que esses atos necessariamente não são, já se tornaram hábitos, porque se eles forem hábitos, você já tem um vício. O que ela quer chamar a atenção é que nós temos alguns atos, mas nós não somos exatamente viciados, ou somos. Ou seja, toda a visão do mundo que você tem é uma visão eminentemente egoísta. Eminentemente, eu sou o melhor, eu quero tudo para mim, aliás. Eu sou o melhor, eu orgulho. Eu quero tudo para mim. Nós. Você está falando nós, grupo, ou nós, ser humano? Nós, indivíduos. Cada um de vocês aí faz atos pequenos ou já tem um vício incorporado? Tudo que você faz na vida eu quero pra mim. Passou um negócio, não, aquilo é meu. A pessoa dá uma opinião e fala, a minha opinião é melhor, eu sei mais que ele, sempre. Porque se você age assim o tempo todo, aí você realmente é egoísta, dá pra dizer. Mas se você não age assim, será que você é egoísta? Ou você tem alguns atos, reconhece algumas coisas que podem te levar para lá? Entendeu? Porque todo mundo se acha egoísta e orgulhoso. E acha que todo mundo é. Mas até onde as pessoas são realmente? Até onde nós somos? Acho que é por aí, né, Ju? Então, para a gente falar assim, a pessoa egoísta é um processo que, no começo, ela começa a, né, usar justificativas. Então, lembra daquele exemplo que o Paulo sempre traz para nós. Então, o natural nosso é a gente compartilhar. Porque a ideia que somos egoístas por natureza é uma ideia materialista. O ser humano é um animal que precisa ser dominado. Certo? É um pensamento materialista. É porque... Diga-me. Não, é isso aí. Quem domina é porque quer tudo para ele, né? Além do fato do orgulho, né? De que ele sabe mais que todo mundo. Orgulho é saber mais. Querer só para você, tudo é egoísmo. Aí, quando a gente pensa nesse processo, né, evolutivo nosso, aí você tá lá, o Paulo sempre traz o exemplo de quando lá você vive uma vida bem primitiva. Então, você começa a observar a natureza, os animais, você começa a desenvolver um instrumento de caça. Com isso, você vai caçar animais maiores. Para quê? Para que você compartilhe, para que mais pessoas se alimentem, né? O seu grupo alimentado, ele está mais forte fisicamente, né? Se alimentando melhor. Agora, se eu vou lá, desenvolvo aquele instrumento, aquele material de caça, e aí eu viro e falo assim, não, eu vou comer sozinho, porque fui eu que desenvolvi o alimento, então eu mereço comer mais do que todo mundo. E aí eu vou desenvolvendo uma ilusão. Porque quando a gente vai, né, pensar na questão do espiritismo, o que ele vai falar para nós? Que a habilidade que você está aqui para desenvolver, então, vamos pegar aqui tem bastante professora. Se você é professora, você está ali não para competir com vamos supor, a Miriam, a Janete e a Rô são professoras. Vocês estão aqui para competir entre si? Quem é a melhor? Não. Claro, então, cada um, dentro da sua qualificação, dentro da sua habilidade, vai dar o seu melhor. E isso se estabelece uma relação de cooperação e não de competição.
Agora, quando eu vivencio a ilusão, não, eu sou melhor que o outro, eu mereço mais do que o outro, aí eu vou adquirindo hábitos morais, conscientemente. Se eu Aí compartilhar, é um egoísmo. então, se eu compartilhar, ela vai pegar minha ideia. É bem por aí que as pessoas egoístas têm E se a gente esse comportamento, né? Porque sabemos nós que cada vez que você compartilha, cada vez que você dá, você tem muito mais. E se a gente pensar na questão do desejo, quando a pessoa ainda é dominada pelo desejo, na questão da comida. Tem aqui um pão, posso repartir o pão ou posso comer ele sozinho? Quem que está me dominando? O meu desejo ou a minha escolha livre, a minha inteligência? Eu Se eu comer desejo. sozinho, eu desejo. Então, mas eu sou egoísta ou eu ainda não aprendi a lidar com as minhas necessidades, com as minhas questões morais? Não, depende, Ju. São os dois. Aí não são os Eu dois? entendo que depende, porque, olha, se eu faço isso sempre, e se eu venho fazendo há muito tempo e continuo fazendo e não estou nem aí, por isso que eu falei, aí já é um hábito, aí já é um vício. Agora, quando Então. você fez a pergunta, nós quem? Nós do grupo? Nós, ser humano do planeta Terra? Quem? Aí a gente está abrindo para refletir e não coloca como uma coisa determinista, percebe? Sim. Porque quando eu coloco como uma coisa determinista, é assim e pronto, eu não abro para refletir. Como se fosse uma condição de todos, né? Não é uma Exatamente, entendeu? Colocar todos na mesma condição e não saber separar. Cada indivíduo é uma individualidade que está passando por o seu processo de desenvolvimento, assim como eu. E pensar em todo esse entendimento que a gente está tendo. Hábito condicionado é uma coisa, hábito adquirido é outra. Hábito condicionado, eu vou condicionando sem que aquele indivíduo tenha consciência. Ele vai fazendo por repetição. E a alma humana, ela precisa desenvolver os hábitos adquiridos, fazendo escolhas livres, conscientes, refletidas, mas aí entra todo o processo psicológico do espírito, que está aqui na individualidade, na personalidade. E aí, quando a gente vê uma questão que a gente acha errado no outro, a gente pode refletir sobre tudo isso. Em que estágio do desenvolvimento essa pessoa pode estar? Ele agiu com a emoção ou ele agiu com a inteligência? Ele planejou conscientemente, ele fez uma escolha consciente. Ele sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim ele escolheu fazer. Tá fechado, Miriam? Então, mesmo que ele escolheu fazer, ele está na ilusão? Mas ele está na ilusão. Por que na ilusão? Porque ele está tendo uma compreensão errada da lei. Porque lembra lá a questão do arrependimento? O que é o arrependimento? Uma tomada de consciência do espírito, que foi um dos trechos mais modificados no Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. O que é o arrependimento? É quando aquele espírito... Diga? É o entendimento, né? O arrependimento é quando entende, né? Então. E aí ele faz uso do quê? Da sua razão, não é isso? Sim, sim. Porque, gente, quando ele está trabalhando lá na Gênese mosaica, ele não vai... Adão e Eva, o que ele vai falar? De duas árvores. E a árvore do entendimento do bem e do mal e a árvore da vida. Não é sobre isso que ele está falando? E Adão e Eva comeram que fruto?
Sei lá, não estava lá. Abre o microfone, Miriam. O fruto da árvore do bem e do mal. Então. E quando você tem o entendimento do que é bem e do que é mal, você já não tem a capacidade de escolher? Você tem o conhecimento, você pode fazer escolhas. Aí sim é escolha, aí é livre, aí é autonomia. Então, por isso que a gente precisa refletir em tudo isso. Então, na Gênesis, ele vai trabalhar, né? Tudo isso daí, Então, que é a parte Ju, psicológica que quando complementa o céu e o inferno. Diga-me. quando o hábito é condicionado, não há consciência. E aí, então, está na heteronomia. Isso mesmo. Entendi. Porque ó, por exemplo, numa situação, uma pessoa, sei lá, tá com uma pedra no meu carro, e eu abro a porta do carro e saio igual uma doida xingando. Como que eu tô agindo? Conduzida por quem? Pelo seu impulso de raiva, Pela emoção da raiva. pela emoção. Eu não usei a razão, eu não refleti, eu não pensei. E aí eu agi muito mais próximo de uma animalidade, porque quem se defende quando se sente ameaçado é o animal. Porque ele não consegue ter o raciocínio lógico. Olha, essa pessoa me tacou uma pedra, mas eu sei que tacar a pedra é errado, eu sei que bater é errado. Então, de que forma que eu posso resolver essa situação? Essa pessoa está descontrolada, essa pessoa me confundiu com alguém, sei lá, né? Tudo isso fruto da razão refletida, e não a emoção dominando. Mas aí a gente, né, aprofunda, depois quem conseguir, dá uma lida lá no capítulo 12, né? Da Gênese mosaica, porque ele traz todo esse entendimento, né? Aqui, ó. Lá na página 261, ele vai falar assim, ó, a árvore, como árvore da vida, é o emblema da vida espiritual. Como a árvore da ciência, é o da consciência que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento da sua inteligência e do seu livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre os dois. Olha que fantástico. Então, olha quanto esclarecimento tem lá na Gênese. Desculpa a minha ignorância, é a Gênese mosaica. Gênese é uma coisa, Gênese mosaica é outra? Não, porque a Gênese está tratando a questão da origem. Certo. E aí, na Gênese mosaica, ele vai tratar da questão de Adão e Eva. Tá. Como que Adão e Eva foi criado? Perfeito. E aí eles caíram em pecado por uma desobediência de comer a maçã, o fruto proibido. Certo. Aí é isso que ele vai tratar lá. Então, vamos embora, gente? Mosaica, porque vem de Moisés, não é isso, De Moisés, isso. Ah, tá. É porque foi ele que escreveu. Está na Bíblia. É. Isso. Vamos continuar? Kardec retorna para colocar os pingos nos is? Hoje eu não vou forçar não, porque eu dilatei minha vista. Dilataram minha vida, né? Minha vista. Não dilatou. Você quer continuar, Sandra, ou você quer que alguém continue? Posso continuar. Então, pode continuar. Se ninguém quiser, né? Que agora ninguém se manifestou. Então, Kardec retorna para colocar os pingos nos is. Diante da dissidência, Allan Kardec agia com a maior tranquilidade. Ele tinha um caminho traçado para a publicação das obras, cada uma a seu tempo. Numa correspondência endereçada ao médium Villon, que recebeu mensagens de
Alfred de Musset, e também algumas que denunciavam os dissidentes, Kardec respondeu: certamente a dissidência é sempre lamentável, mas além de ser impossível evitá-la, ela tem lá sua utilidade. Pois, como dizem nossos guias espirituais, torna possível distinguir devoção sincera de devoção falsa ou interessada. Quantos deles já receberam como resultado apenas decepções e viram seu barco virar? Não querendo reconhecer que a culpa é deles, atacam o objetivo. O Espiritismo não lhes deu o que esperavam? Então dizem que o Espiritismo é ruim. Mas se ele tivesse favorecido sua ambição ou orgulho, aí diriam tratar-se de uma coisa excelente. Se a dissidência leva a algumas deserções, elas apenas separam galhos mortos ou fracos do tronco. E quando a árvore está limpa de galhos parasitas, vive ainda melhor. Eles fazem parte das lutas que a doutrina deve sustentar para provar a sua força. Quando esgotarem tudo o que tiverem contra ela, sem nenhum sucesso, terão que reconhecer sua invulnerabilidade. Quanto a mim, nunca me preocupei, porque tudo isso é apenas a realização do que me foi anunciado há muito tempo, e porque já conheço um resultado que é inevitável, pois nunca houve uma falha. Os fatos sempre corresponderam aos avisos anteriormente dados por nossos guias para minha orientação. Só posso ter pena do destino dos cegos que não tomam o caminho certo, e peço a Deus que os ilumine e estenda a eles sua misericórdia. Manuscrito Sedor, Canuto, 1866. Em realidade, enquanto viveu, Allan Kardec não teve problemas com essa questão. Teve apenas mais trabalho para contornar as más influências em ensinamentos e avisos na Revista Espírita. Depois da doença, que se estendeu por muitos meses, desde 1º de janeiro de 1865, Kardec viajou 2 vezes. Uma delas para a Suíça, na cidade de, eu não sei falar este nome, Zimmerwald. Voltou a Paris no fim de setembro, saiu imediatamente para outra viagem e voltou para a primeira sessão na Sociedade de Paris, depois da volta do recesso. Quando chegou a Paris, havia uma montanha de cartas para responder. A nova edição de O Evangelho segundo o Espiritismo para preparar, e a edição de novembro da Revista Espírita, da qual ele ainda não havia escrito uma palavra. Manuscrito Sedor, Canuto, 1865. Nessa primeira sessão, depois do recesso, tinha uma tensão no ar. Os participantes, sócios, médiums, estrangeiros presentes, estavam na expectativa do que iria ocorrer nesse primeiro encontro entre Allan Kardec, que voltava a presidi-la depois de tão longo recesso, e D'Ambel, o vice-presidente, porque todos os presentes estavam acompanhando o jornal semanal L'Avenir, onde as ideias de Kardec eram abertamente negadas e outras perniciosas mereciam destaque. 2 coisas se destacaram naquela ocasião. O discurso inicial feito por Allan Kardec, a todos, pela precisão das palavras, pelo incentivo ao trabalho e coerência. Também pelo julgamento preciso dos fatos, mantendo uma superioridade moral em sua apreciação que motivou a todos os presentes, deixando quase todos insatisfeitos. O
O outro fato foi a reação inesperada de Dumbbell, vice-presidente, que, num gesto inadequado, não ocupou o seu lugar costumeiro à mesa, como fazia em todas as sessões. Pela primeira vez, se escondeu entre os presentes, como se fosse possível, pois seu gesto inusitado foi notado por todos. Kardec assim começou. Senhores e caros colegas, no momento de retornar o curso de nossos trabalhos, é, para nós todos e para mim em particular, uma grande satisfação nos encontrarmos de novo reunidos. Sem dúvida, iremos reencontrar nossos bons guias habituais. Fazemos votos para que, graças ao seu concurso, este ano seja fecundo em resultados. Permiti-me, nesta ocasião, vos dirigir algumas palavras de circunstância. Kardec, Revista Espírita, 1865. Em seguida, com elegância e altivez, fez referência aos fatos que preocupavam a todos, de tal forma que, como se diz, deixava cada um enquadrar-se ou não, segundo sua própria avaliação. Os acontecimentos caminham com rapidez e, como os trabalhos que me restam para terminar são consideráveis, devo me apressar, a fim de estar pronto em tempo oportuno. Em presença da grandeza e da seriedade dos acontecimentos que tudo faz pressentir, os incidentes secundários são insignificantes. As questões de pessoas passam, mas as coisas capitais permanecem. Não é preciso, pois, dar às coisas, senão uma importância relativa. E pelo que me concerne pessoalmente, devo afastar de minhas preocupações o que não é senão secundário. E poderei ou me retardar ou me desviar do objetivo principal. Esse objetivo se desenha cada vez mais nitidamente. E o que aprendi, sobretudo nestes últimos tempos, são os meios de chegar mais seguramente e de superar os obstáculos. Ou seja, Kardec dizia para a sociedade: vamos nos dedicar às tarefas sérias que nos cabem executar, secundados pelos espíritos superiores, para cumprirmos nossa meta. Quanto aos problemas criados em paralelo, são de responsabilidade de quem os criou. Não nos cabe preocupar-nos com ele, mas seguir em frente. Estabeleceu em seguida um posicionamento claro para cada questão equivocada que vinha sendo suscitada pelos desertores. Para aqueles que se preocupavam com primazias, afirmou: Deus me guarde de ter a presunção de ser o único capaz, ou mais capaz do que um outro, ou único encarregado de cumprir os desígnios da providência. Não, este pensamento está longe de mim. Para quem estava preocupado com problemas no caminho, previu. Apesar do estado próspero do espiritismo, seria se enganar estranhamente crer que doravante vai caminhar sem obstáculos. É preciso prever, ao contrário, novas dificuldades, novas lutas. Teremos, pois, ainda momentos penosos a atravessar, porque nossos adversários não se consideram batidos e disputam o terreno pé a pé. Mas é nos momentos críticos que se reconhece os corações sólidos, os devotamentos verdadeiros. É então que as convicções profundas se distinguem das crenças superficiais ou simuladas. Na paz não há mérito em ter coragem. Nossos chefes invisíveis contam neste momento seus soldados, e as dificuldades são para eles um meio de pôr em evidência aqueles sobre os quais podem se apoiar. É também para nós um meio de saber quem está verdadeiramente conosco ou contra nós.
Nesse momento, quem estivesse com a consciência pesada por seus pensamentos equivocados deve ter sentido suas pernas tremerem. Quanto às tentativas de se provocar divisões no movimento espírita, Kardec também deu seu recado. A tática de nossos adversários, não se saberia muito repeti-lo, é neste momento de procurar dividir os adeptos, lançando entre eles provocadores de discórdia, excitando as fraquezas verdadeiras ou simuladas. E, é preciso dizê-lo bem, tem por auxiliares certos espíritos que se veem perturbados pelo advento de uma fé que deve ligar os homens num sentimento comum de fraternidade. Também esta palavra de um dos nossos guias é perfeitamente verdadeira. O Espiritismo põe em revolução o mundo visível e o mundo invisível. A tarefa não seria pequena nem fácil, e o alcance do que estavam fazendo os espíritas era de âmbito mundial. Trazer a teoria da autonomia como antídoto de todos os falsos ensinamentos do passado. Uma obra tão grande, envolvendo os dois mundos, enfrentaria uma resistência proporcional à sua grandeza. Mas eles nada precisariam temer, nem recuar por achar o fardo pesado. Não cabia aos encarnados dirigir a tarefa para sua meta, pois ela era dos espíritos superiores. O movimento é dado não pelos homens, mas pelos espíritos predispostos por Deus. Ele é irresistível, porque é providencial. Não é, pois, uma revolução humana que se possa deter pela força material. Qual é, portanto, aquele que se creria capaz de entravá-lo porque ele jogasse uma pedrinha sobre a roda? Pigmeu na mão de Deus, será levado pelo turbilhão. Que todos os espíritos sinceros se unam, pois, numa santa comunhão de pensamentos, para fazer face à tempestade, que todos aqueles que estão preparados da grandeza do objetivo coloquem de lado as pueris questões incidentes que façam calar as suscetibilidades do amor próprio, para não ver senão a importância do resultado para o qual a providência conduz a humanidade. Não havia motivo para temer. Estando os bons espíritos cumprindo uma lei natural à frente na tarefa de estabelecer o espiritismo, quem poderia deter tão grande movimento? E, por fim, conclamo todos os trabalhos de forma que as questões pessoais fiquem de fora. A Sociedade de Paris, colocada mais do que todas as outras em evidência, deve, sobretudo, dar o exemplo. Estamos todos felizes em dizer que ela jamais faltou aos seus deveres, e por ter podido constatar a boa impressão produzida por seu caráter eminentemente sério, pela gravidade e pelo recolhimento que presidem às suas reuniões. É um motivo a mais para ela evitar escrupulosamente, até nas aparências, o que poderia comprometer a reputação que adquiriu. Incumbe a cada um de nós velar por isso no interesse da própria causa. É preciso que a qualidade de membro ou de médium, prestando seu concurso, seja um título à confiança e à consideração. Conto, pois, com a cooperação de todos os nossos colegas, cada um no limite do seu poder. Não é preciso perder de vista que as questões pessoais devem se apagar diante da questão de interesse geral. As circunstâncias em que iremos entrar são sérias, eu repito, e cada um de nós terá sua missão, grande ou pequena. É porque devemos nos colocar na medida de cumpri-la.
porque disso nos será pedida conta. Que possais me perdoar, eu vos peço, essa linguagem um pouco austera no retorno dos nossos trabalhos, mas é pedida pelas circunstâncias. Esse discurso uniu os presentes, motivou os sócios e médiuns da sociedade, uniu a todos, revigorou a liderança e condução serena dos trabalhos por Allan Kardec. Publicada na Revista Espírita, ecoou nas centenas de centros para milhares de espíritas. Foi uma ação de estabilidade e uma paz de cal no interesse daqueles que desejavam a divisão. Não que fosse uma unanimidade entre todos. Fisicamente, apesar do deslize de Dumbbell, todos se comportaram em silêncio. Mas como saber os pensamentos dos presentes durante a sessão? Também isso seria do conhecimento de Kardec no trabalho mediúnico privativo que iria ocorrer 2 dias depois, em seu escritório, ao lado do salão de reuniões, no dia 8 de outubro, que vamos acompanhar pelo manuscrito do registro das falas do sonâmbulo lúcido, que foi um instrumento para a compreensão dos fatos espirituais. Kardec perguntou inicialmente: examine um pouco a impressão geral produzida pela sessão de sexta-feira passada sobre os sócios e sobre os estrangeiros. Diga-nos também por que o Sr. Dumbbell se absteve de tomar seu lugar como médico. Manuscrito Sedor, Kempf, 1865. Depois de um longo silêncio, durante o qual o sonâmbulo Sr. Morim, em transe, no meio da segunda vista, examinava as fileiras. Sandra, Oi. acho melhor a gente dar uma paradinha. Ficamos É curiosos, mesmo, né? Para nossa. saber. 21h25 já. Então, é porque aqui eu acho que ele vai trazer toda a questão, né, da resposta que o sonâmbulo trouxe. E aí eu acho que é importante a gente seguir nesse raciocínio, né, na semana que vem. Certinho. Não sei o que vocês pensam, vocês querem terminar de ler? Porque aí a gente vai demorar uns 10, 15 minutos, eu acho. Não. Eu acho que é melhor, né? Você acha que é melhor parar também, amigo? Eu acho que está em cima da hora. Se alguém tiver algum comentário para encerrar, encerra. Então, por isso também, que às vezes alguém quer falar alguma coisa. Que discurso maravilhoso, viu, gente? Nossa Senhora, deu vontade de aplaudir. Verdade. E a gente pensa a questão racional também, né? Porque Nossa, o diálogo que ele tinha com os espíritos, né? E muitas no começo, quando saiu a questão da adulteração, muitas pessoas perguntavam, mas ué, Kardec não sabia? Se o espiritismo se fundamenta na moral da liberdade, né? A gente vê isso em vários artigos na Revista Espírita. Como que ele vai impor a força, o espiritismo, para essas pessoas que querem fazer do espiritismo algo que ele não é, sendo que o espiritismo não é de Kardec, é dos espíritos, porque vem pela providência de Deus, porque os tempos são chegados. Vem para todos que queiram compreender através do estudo, do entendimento e da aplicação disso nas nossas ações, né? Então, lucidamente, a gente vê que Kardec sabia que os espíritos os avisaram em vários documentos que foram, né, resgatados, tanto pelo Sedor, pelo Charles Kemp, enfim, na Revista Espírita, quando ele fala, né, dos períodos do espiritismo. E aí, o que ele fala para nós? Não importa o que as pessoas façam,
né? Tentem desviar o entendimento da doutrina espírita. Boa noite, Mari. Até semana que vem. Mas isso está na providência divina. E o que é esses homens frente à grandiosidade de Deus e à sua sabedoria? E a gente vai entrar na semana que vem nessa resposta. Muito bom. Vai ser bacana a Vai semana ser que muito vem. bom. Aí acho que a gente consegue finalizar esse item na semana que vem. Certo, gente? Tranquilo? Pessoal, a gente vai retomar aquele hábito antigo de começar no horário, só para vocês lembrarem, tá? Então cheguem um pouco antes, uns 10 minutos antes, 5 minutos antes, sem problema. Só para vocês saberem, foi o que a gente fez hoje e vai começar a fazer. Tá? No mais, é o convite para o Livro dos Espíritos, que começamos na sexta-feira. Quem quiser, já temos aí umas... Você me inscreveu a pedir. Você me inscreveu, você tirou. Eu devo ter escrito lá. Se você estiver lá no grupo, já tem um grupo aberto no Telegram, já tem inclusive um link publicado lá. Se você não tiver, me dá um toque. Também? Se você não está no grupo, é porque você não está inscrita. Não, é porque eu estou sem celular. Eu vou olhar no. Vai estar no Facebook. Tá no Telegram. Tá no Telegram. Ah. E dá para instalar o Telegram no computador, só para você saber, tá? É até melhor do que o Telegram do telefone. Só que o meu telefone pifou e eu não tive como fazer, entendeu? Mas você não precisa estar com o telefone nem ligado para usar o Telegram, é diferente do WhatsApp. Ah, tá diferente. Certo. Tá. Pode instalar e entrar lá com os dados. Ah, pronto. Tá, eu vou fazer isso. Pra você saber. Ok. Tá bom? É só isso. Vamos finalizar. Bom estudo para vocês na sexta. E agradecer, né, por essa oportunidade da gente estar juntos novamente. E sábado a gente continua o estudo do do Paul Janet. Paul Janet. E amanhã? Amanhã não tem céu e inferno? Não, mas amanhã não. O céu e o inferno é pelo JC, pelo Jesus é o caminho. Tá. Ah, tá. É tanto grupo, né, que a gente tá uma confundida. Mas estou feliz que a gente está juntos. Diga, Má. Segunda-feira não tem mais nenhum estudo online? A gente ainda está vendo, vai ter a resposta sábado, aí eu te aviso, tá? Tá. Não sei se vai ser presencial ou se vai ser online, aí eu te aviso na semana que vem. O Satiri, sábado, que hora que é o estudo do Paul Janet? É o mesmo horário da Gênesis. Ele é livre e eu vou publicar o link lá no grupo do Espiritismo Geral, EPT Geral. Ele é livre, não é gravado e ele é aberto para todo mundo que quiser participar. Não precisa Você vai colocar o link no Telegram? Eu coloco o link sempre no Telegram, no grupo do EPT Geral. Ah, tá. Entendeu? Basicamente é o mesmo link. É exatamente, se eu não me engano, eu vou continuar usando o mesmo link o mesmo link da Gênesis. É o mesmo horário, 16 horas. Tá bom? Mas se não, eu coloco lá no EPT Geral, vai estar lá publicado o link para todo mundo. Melhor, amigo. Tá bom, pessoal? Tá, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa semana.